Olá, boa tarde. Eu quero te dizer para você de uma mensagem que se encontra aqui no livro de João 3,16, em que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante em saber que no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em caridade e amor. Quando nós olhamos para essas duas palavras, primeiramente compreendendo o amor de Deus, a Bíblia fala aqui no livro de João, como um texto áureo da palavra de Deus para nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Aí entra algumas perguntas, o porquê certas coisas às vezes a gente não compreende, como acabei de deixar uma mensagem numa outra plataforma dos porquês. Eu quero frisar aqui que aqui está também a resposta do porquê Deus ele escolheu pessoas que a gente, no nosso entendimento, diria assim: por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu Jonas, se sabia que ele ia negar? Por que escolheu, quer dizer, por que escolheu Jonas, sabendo que ele não iria de imediato na viagem negar Pedro? Por que escolheu a Pedro? Sabia que ele ia negar ele? Por que escolheu a Davi? Sabia que ele ia adulterar? Ou quer dizer, aqui tem N perguntas para nós e tem a resposta para nós. Quando nós olhamos para essa palavra de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí a gente olha para a carta de Efésios, nesse capítulo de número 1, versículo de número 4, aí nós olhamos, vimos aqui, dizendo bem claro, como também nos elegeu nele. Nele quem? Você poderia perguntar para mim, nele quem? Em quem Deus nos elegeu? Aí diz assim, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade ou em amor. Quer dizer, quando nós olhamos para esses dois trechos da Bíblia, tanto em João quanto em Efésios, nós vimos que nós fomos um povo eleito por Deus. Nós, quando eu digo nós, todos os seres humanos, foi eleito por Deus. Quando eu olho para o passado, para o presente, para o futuro que virá,
Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Não importa se você hoje começou a seguir Jesus e se amanhã você não vai seguir. É o que eu quero dizer, o porquê. Deus, ele não vai voltar a sua palavra atrás. Deus não vai regredir a sua palavra porque você vai desistir, não. Ele vai permanecer fiel com você até o fim. Ele foi fiel com Jonas até o fim da missão de Jonas. Jonas foi para lá, para Tarsis, não querendo fazer a vontade de Deus por causa de algumas razões dele mesmo, pessoal dele, e Deus foi lá no mar. E muitas das vezes é o que acontece conosco. Por alguma razão pessoal nossa, não queremos fazer a vontade de Deus, por questão de ego. Nosso, não queremos fazer a vontade de Deus. E Deus vem, porque Ele já te elegeu em Cristo. Está escrito lá em João 3, o versículo 17, se não me falha a memória. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Ou quer dizer, ainda que você tenha desistido. Deus não enviou Cristo para te condenar, mas para que você fosse salvo através dele. A decisão de caminhar para cima ou para baixo é sua, não de Deus. Deus já tem o plano, Deus já fez o plano, Deus já criou o plano. E o plano foi criado, não foi agora. Não foi agora no século 21, 18, 17, século 1, não. Está escrito na palavra de Deus que antes da fundação do mundo, ou quer dizer, antes de haver terra, antes de haver esse globo terrestre, Deus já havia criado o plano da salvação. Nós íamos precisar deste plano. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E sabendo que nós íamos precisar deste plano da salvação, Deus criou o plano da salvação. Aí está lá. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por quê? Qual é a razão de Deus ter enviado Jesus Cristo ao mundo? Foi mera coincidência? Jesus largou o seu trono de glória, não se usurpou de ser o próprio Deus, aniquilou-se como todo-poderoso, a sua grandeza, o seu poderio, e veio a este mundo à toa? Não, ele veio com um propósito. Tudo da parte de Deus é um propósito, tem um propósito. E esse propósito de Deus era agora resgatar o homem. Resgatar de quê? Resgatar de um naufrágio de um navio? Não. De um pecado, de um erro que foi cometido lá no passado pelo próprio homem. Quando o homem pecou, sendo enganado pela serpente, sendo enganado por Satanás, Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem do erro que havia cometido. Isso está escrito na sua palavra. E quando o homem se viu enganado pelo diabo, a terra enganada por Satanás, lá tinha um plano de resgate de Deus para o homem. Já estava escrito por Deus. Lá está mostrando na sua palavra aqui no livro de Efésios, que foi lá na fundação, lá atrás, quando Deus ainda estava lá nos seus projetos, nos seus planos de fundar, de criar a terra, Deus criou o plano, o projeto da salvação para libertar, para salvar o homem do pecado. Então, irmão, você não pensa que Deus
não conhece a sua situação, que Deus não conhece os seus problemas, as suas dificuldades, o que você está passando. Não, Deus é ciente de tudo que está acontecendo com você. Muitas das vezes entra o porquê. O porquê que eu passo por isso, o porquê que eu passo por aquilo. Eu quero te dizer que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Está escrito no Salmo 139. E se você entender a palavra de Deus, você vai entender o plano de Deus na sua vida. Ele te chamou para que você seja santo e irrepreensível diante dele. Ele te ama, ele te quer. Quem quer te derrubar, quem quer te destruir é o inimigo. Esse é o plano dele, pois a palavra de Deus nos fala que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas ele não, ele se manifestou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Entendeu? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te fortalecer, te ajudar. Fique na paz do Senhor Jesus.